Mas tá bonito, gente. Passei até perfume, porra. Cacete, hein? Eu vou ali buscar. Gente, peraí que eu tenho que me arrumar agora. Mas tá bonito, gente. Não faz isso não, que tu esculacha a parada. Aí, porra. Gente, tem necessidade disso? Eu falei para a Rebeca, o que estava faltando para os nossos drops bombar era um rapaz bonito. Aí, Rebeca, tá vendo? O efeito que deu? Se era esse o problema, está resolvido, my friend. É outro nível, Rebeca, é outro nível, é outro nível. Tô Muito vendo bom. aí. É, Tudo bem, o Rebeca? E aí, negócio Leandro, aqui boa tá no... noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo contigo. Tudo jóia. Neto, o Luiz acabou de me pedir o link aqui, eu enviei para ele. Aí eu só orientei que ele tem que trocar o nome também. Tá, Cadê a Jéssica? A gente já entrou gravando, é bom você dar uma pausa aí. E o Eduardo já balançaram a cabeça ali, ó, lembrar, né, das sessões, começando... Bom, boa noite a todos vocês. Meu nome é Jéssica Santiago, eu sou instrutora da Dale Carnegie. Algumas pessoas eu tenho visto aqui durante, ao longo de várias semanas já. É um prazer ter vocês de volta para a gente poder conversar sobre mais um tema aqui nos nossos drops. E quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, né? Nós vamos, para você poder conhecer um pouquinho da Dale Carnegie e poder entender por que da gente estar trazendo esses temas, eu vou apresentar rapidamente a Dale Carnegie para vocês aqui através de um vídeo. Vamos ver se vai de... Não. Enquanto isso, se vocês puderem deixar os microfones no mudo, que aí a gente fica... Todo mundo consegue ouvir bem aqui a sala. Essa pergunta não podia ser mais acertada, né? Você está pronto para liderar o hoje? Porque realmente o hoje está fora de qualquer coisa que a gente talvez tivesse imaginado que podia ter que liderar. Então, hoje, para a gente passar por essa discussão, quem vai tocar para a gente é o Minervino Neto, que é o nosso CEO aqui da Dale Carnegie de Brasília. Minervino, está contigo. Obrigado, Jéssica. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Desde abril, nós iniciamos os nossos drops, o Dale Carnegie Drop. Foi uma forma que nós encontramos nesse momento de estar perto dos nossos clientes, daquelas pessoas que sempre nos apoiaram. E, de alguma forma, de certa forma, a gente está entrando um pouquinho na vida de vocês, na casa de vocês nesse momento. E eu me sinto muito honrado por isso. Muito obrigado pela abertura que vocês têm nos dado durante esse período. Eu tenho conversado com muitos clientes, muitos empresários, né, durante esse período, e eu percebo que a maioria dos problemas que eles têm conversado não são problemas fruto da pandemia, fruto desse momento que nós estamos vivendo. São problemas que já existiam e que, nesse momento, esse problema se potencializa. E aí eu enxergo isso como uma grande oportunidade da gente resolver problemas que nós tínhamos já antes, né? Coisas que
de alguma forma, era cômodo e era confortável deixar do jeito que está. Nesse momento, como ele fica mais evidente, fica mais difícil deixar do jeito que está. Então, eu começo a conversar com muitos clientes e a provocar eles no sentido de agora é a hora de resolver. Se eu consigo resolver isso agora, eu saio desse momento mais forte do que eu entrei. Então, quando a gente pensou em estar convidando também empresários para conversar nesse drop, a ideia é a gente entender como é que eles enxergam esse momento e que tipo de solução eles vêm encontrando e como é que eles enxergam esse cenário, esse mercado daqui para frente. E os convidados de hoje, além de empresários, são graduados da Dale Carnegie, e eu tenho muita honra de serem amigos pessoais também, são pessoas extremamente competentes e tenho certeza que nós teremos aí na próxima hora, 1h30, um bate-papo muito interessante. Fiquem à vontade para participar com perguntas, com observações, interações no nosso chat, a gente vai estar acompanhando com a gente. E para apresentá-los, eu lembro de alguns momentos, né, que eu estive com eles. Eu lembro da primeira vez, Leandro, que eu fui em uma reunião com você e foi lá o Leandro, na época, trabalhava no Private lá do Santander, ficava ali na Asa Sul, no estado da Sul, né? Setor da Autarquia Sul. E da Autarquia Sul, e é uma sala extremamente imponente, né? E aquilo me marcou, porque quando eu entrei lá, eu pensei assim, se a pessoa ela não tem dinheiro, quando ela chega aqui, ela acha que tem. Porque o sentimento que a gente tem é que a gente tem muito dinheiro quando entra naquela sala, né? Então a gente já cria uma expectativa quando entra naquele ambiente. E eu fiquei muito encantado não só pelo ambiente, mas pelo seu profissionalismo, pela forma como você conduzia a sua equipe, conduzia a sua reunião. E hoje é um prazer ter você para estar conversando um pouquinho com a gente. Vai lá, Leandro, se apresenta o pessoal aí. Maravilha, Neto. Obrigado aí pelos elogios. Como o Neto já adiantou, eu sou Leandro Guerra, eu sou paulistano, eu vim para Brasília em 2013, eu vim a convite do Santander, como o Neto também comentou, e foi a única instituição que eu trabalhei. Eu me formei em São Paulo, comecei no Santander lá em 2005 como trainee, consegui passar por várias áreas ali dentro do banco e desde 2008 eu trabalho nessa área que o Neto comentou, que chama Private Banking. É uma área de investimentos, é uma área que ajuda os clientes a fazerem as suas alocações de investimentos, a montar uma carteira de investimentos de médio e longo prazo. E esse era um tema que sempre me chamou a atenção desde a faculdade. Eu sempre direcionei em cursos, workshops, treinamentos, para entender mais essa parte financeira que tanto me interessava. Aí, uma vez que eu estava dentro do banco, lá eu passei por várias áreas e em 2008 acabei começando no Private Banking lá em São Paulo. Em 2013, a convite do nosso diretor comercial, eu fui o primeiro homem a vir aqui em Brasília dessa área para atendimento de clientes do Centro-Oeste e do Norte. Nem escritório nós tínhamos aqui naquele momento. Então, eu até fazia um pouco do serviço ali de empreiteiro, ia lá, olhava, arquiteto também, isso aqui está fora, isso aqui está dentro, contratar pessoas. Então, foi uma experiência até semi-empreendedora, eu diria, né? Porque eu tinha que olhar o lugar, eu tinha que contratar as pessoas, entrevistar, pelo menos, claro que a chancela vinha do nosso superintendente, mas eu vim parar aqui em Brasília em 2013 para fazer essa área dar certo aqui e deu super certo. Eu fiquei nessa área de 2008, aqui em Brasília em 2013 e saí em 2017. Em 2017 eu saí para a One Investimentos, que é a empresa a qual hoje eu sou sócio, e quem fundou foram alguns amigos que também trabalhavam comigo no Private do Santander, só que em Belo Horizonte. Eles haviam saído do banco em 2016, já tinham começado ali o projeto, e em 2017 me convidaram para ser o sócio representante aqui de Brasília, e foi assim que eu vim aqui para em Brasília, e também nessa oportunidade de empreendedorismo que agora eu estou à frente aqui em Brasília. Beleza, Leandro, obrigado. O Luiz já tem um tempinho mais que eu conheço. Eu estava fazendo as contas, Luiz, eu não consegui chegar ao número exato. Eu acho que deve ser uns 15 por aí. Não faz a conta não, que é pior para a gente.
Mas tem aí, tem um tempinho. Eu lembro, Luiz, quando o Luiz ele foi, durante algum tempo, coordenador da Anshan aqui em Brasília. E eu lembro de uma vez que ele foi lá no escritório da Dale e ele tinha um convite para me fazer. Ele queria que eu fosse o presidente do Comitê de Gestão Empresarial da Anshan. E eu não sei se você vai lembrar dessa conversa, mas eu te perguntei assim, mas por quê, né? O que eu tenho que fazer nesse cargo aí de presidente do comitê e tal? Aí você falou, você vai precisar participar de alguns eventos durante o mês e você vai fazer relacionamento e você vai indicar alguns empresários para participar e conversar, coisa que você já faz. Então, não é nada diferente daquilo que você já faz. E aquilo me chamou a atenção, porque eu comecei a perceber que, muitas vezes, eu tenho que estar preparado para a oportunidade que vai chegar. E não começar a pensar, me preparar quando ela chega. Porque pode ser que ela não venha nunca, né? Então, você marcou positivamente a minha carreira naquele momento. E é um prazer ter você aqui conversando com a gente. Que isso, com um disclaimer desse, eu fico até com as faces ruborecidas. Obrigado. Que legal saber que você lembra dessa conversa, porque eu também me lembro, e até de mais de uma. O Neto, assim, para quem não sabe, e acho que ninguém aqui sabe, mas ele é um grande mentor meu de carreira. Quando eu me encontrei com ele lá em 2000 e alguma coisa que não vale a pena recordar, eu estava como estagiário da Anshan, né? Foi a minha primeira oportunidade profissional mais séria, assim. Eu falo mais séria porque antes eu fiz um estágio que ainda nem era muito, né, não tinha ainda muito impacto o tipo de estágio que eu fiz, mas quando eu entrei na Anshan, eu entrei para efetivamente fazer uma carreira, fiquei lá por 6 anos, com 3 anos aqui de Anshan Brasília, eu tive a oportunidade de assumir um desafio gigante, que foi a gerência da Anshan em Belo Horizonte. Isso foi para mim um grande momento também, uma grande oportunidade de amadurecimento. E desde que eu entrei na Anshan lá como estagiário em 2000 e pouquinho, eu tinha na cabeça que eu precisava aprender bastante, porque eu tinha um sonho dourado, que era o sonho de empreender, né? E por várias vezes tive a oportunidade de sair para empreender e perguntava algumas vezes para o Neto, algumas vezes para outros mentores, e aí, eu estou pronto? E eu sempre ouvi, não, você não está pronto. Não, você não está pronto. E em uma dessas vezes, depois de 6 anos e meio de Anshan, eu decidi sair e empreender mesmo não estando pronto. E hoje tem mais ou menos 6 anos e meio que isso aconteceu, que eu larguei a carreira corporativa para empreender, e até hoje eu acho que eu não estou pronto. Então, quem tem aí expectativa de tocar o próprio negócio, saiba que é uma construção, uma constante, né? Hoje eu estou sócio de alguns negócios diferentes, o principal deles é a Rede Look and Feel, que nasceu como uma agência de publicidade e foi se transformando ao longo dos últimos 9 anos. Hoje a gente tem aqui em Brasília uma agência de publicidade, um estúdio de marcas, uma escola livre, temos uma representação de todos esses negócios em Lisboa, um escritório que é a Look and Feel Europa, e além disso também sou um dos sócios da Vai Bem Gelados, que é uma empresa de picolés e sorvetes artesanais, talvez alguns de vocês já conheçam. Hoje a gente tem aqui em Brasília alguma coisa próxima de 500 pontos de venda. Estamos super felizes nesse mês, porque no meio dessa pandemia conseguimos fechar um acordo super importante. A partir do mês que vem a gente está entrando na rede Big Box, então estamos super felizes pelo momento, pela Vai Bem, e estou aqui para, com a experiência que eu acumulei até aqui, contribuir com o bate-papo. Obrigado aí pela apresentação, Neto. Eu que agradeço a participação de vocês. E assim, conversando com esses empresários durante esse período, eu percebi, Leandro, que uma preocupação, né, que eles conversaram comigo no primeiro momento foi essa necessidade
no primeiro momento em que aconteceu todo o problema, a necessidade de você ter uma reserva de caixa, né? E muitas vezes não é uma cultura nossa a de guardar dinheiro, nem pessoa física, nem a da pessoa jurídica. E aí, quando começou a pandemia, quando começou, de repente, o movimento de fechar a empresa, esperar para ver o que ia acontecer, alguns tiveram muitas dificuldades, tanto até hoje, né, com relação ao seu caixa, né, a como manter a empresa. Olhando assim para essa visão mais financeira, essa visão de investimento, qual que é a leitura que você fez no primeiro momento de tudo que estava acontecendo? Quais são os problemas que você começou a enxergar assim que tudo isso começou? Neto, é muito interessante tocar nesse tema, né? Que é um comportamento, acho que do brasileiro, de não fazer grandes reservas. Tem duas leituras aqui para a gente fazer. Primeiro é que, infelizmente, o brasileiro tem uma renda muito baixa. Então, acaba que ele não consegue poupar muito, né? Então, essa é uma leitura que, infelizmente, é uma realidade do nosso país. Então, a poupança aqui, e até historicamente, como a gente sempre teve juros muito altos, um investidor internacional, quando vê, mas com uma taxa fixa desse tamanho, vocês devem poupar muito. Infelizmente, a poupança do brasileiro é muito pequena porque não sobra muito, né? Então, essa é a triste realidade. Já numa outra realidade de pessoas que estão ali mais na classe média alta e os ricos, que muitos deles acabam sendo o foco do nosso trabalho aqui de investimentos, tem ali na classe média muitos que têm um otimismo, às vezes exagerado. E esse otimismo acha que amanhã vai ser sempre melhor, então que eu não preciso poupar muito hoje, e acaba consumindo esses recursos que sobram e amanhã eu vejo o que acontece, amanhã vai ser melhor, o ano que vem eu vou estar ganhando mais. Então ele não tem incutido nele essa necessidade de poupar recursos. Ele sempre acha que o amanhã vai ser melhor. E a gente se deparou nesse momento com uma situação bem grave, principalmente nas empresas, né? A gente eu consegui dos nossos clientes ali alguns insights de que eles sequer conseguiam, empresas, né, que eles conheciam, sequer desligar funcionários porque eles não tinham caixa para pagar a rescisão dos contratos, pagar lá as multas de rompimento de contrato, né, de trabalho. Então, isso, infelizmente, é uma realidade onde a gente vende o almoço para comprar a janta, né? Muitas vezes é o que a gente mais ouve e acontece de verdade. Essa leitura que a gente faz leva um pouco esses profissionais a repensarem, será que agora não seria um momento de eu reavaliar aqui? Ou se eu tenho agora, se eu mantive o meu emprego, e infelizmente a gente tem visto aí o índice de desemprego elevadíssimo, na casa dos seus 13, 14, mas por cento, e esses 86% que ainda mantêm o seu emprego, a ideia é que eles agora reflitam e falam, peraí, olha o que está acontecendo ali com o meu vizinho, com o meu colega, com o meu irmão, com o meu familiar, que perdeu o seu emprego e não tem uma reserva. Então, eu estou vendo uma grande reflexão dessas pessoas pouparem um pouco mais, se prepararem para o inusitado, para o inesperado. E aí entra um pouco do nosso trabalho, né? Ajudar ele, quando a gente faz as sugestões de uma carteira de investimentos, a repensar um pouco que custos que ele vai ter, que sonhos e desejos que ele tem, para que a gente possa, baseado no perfil de investimentos dele, fazer sugestões para uma carteira robusta e que ele consiga atingir esses seus objetivos no curto, médio prazo. E principalmente longo prazo, né, que é o que a gente mais mira. Então, a gente resumo aqui da história. Vimos, sim, muitas pessoas se descapitalizando, tinha uma reserva mínima ali para suportar 1, 2 meses, e essa crise que começou lá em fevereiro, março, e muitos de nós acreditávamos que ia passar em 2, 3 meses, a gente já está aqui em julho, quase entrando em agosto, e embora o isolamento esteja um pouco mais flexível, o índice de óbitos e de contaminações ainda continua crescente. Então, o problema não está resolvido, as pessoas estão com receio e estão bastante reflexivas de como que será a vida delas no futuro, e até mesmo a gente vê, por essa razão, investimentos mais ligados à responsabilidade social, ao ambiente,
coisas que antes sequer era refletido na cabeça dos nossos investidores. Então, está havendo realmente um reposicionamento de como que eu vou enxergar esse futuro por conta desse momento mais complexo. É interessante porque nesse mesmo cenário eu tenho empresas com muitas dificuldades de se manter, e aí eu tenho clientes que, por exemplo, que trabalham na parte de transporte, na parte de logística, principalmente na parte de logística de alimentação, em que eles tiveram o efeito contrário, né? A demanda aumentou muito e ainda assim eles tiveram seus desafios, né? Eu conversando com esses empresários, ele falou: meu desafio hoje é para contratar, porque eu estou precisando aumentar a minha frota. Eu estou precisando comprar mais caminhão e contratar motorista. Mas como é que a gente contrata mão de obra agora, né? Então, mesmo se a gente tem um cenário onde a empresa ela está crescendo, está sendo muito demandada, ainda assim a gente tem um desafio desse empresário, né, de conseguir se manter nesse período. Então, eu vejo que o desafio é dos dois lados. Logicamente mais complicado para aquele que está tentando se manter, mas também aquele que tem uma demanda maior, ele tem o seu desafio também, principalmente por conta de mão de obra desse período, né? E aí, Luiz, nesse mercado e nesse momento você tem aí, dentre essas empresas que você atua, empresas de varejo, né, como a Vai Bem, e empresas de marketing que, teoricamente, teriam uma demanda maior nesse momento, né, onde o digital e o online está aparecendo mais forte. Quais foram os principais desafios que você enxergou assim que tudo isso começou? Ô Neto, você foi preciso, assim, a gente acabou assistindo empresas com comportamento muito diferentes, né? No caso da Vai Bem, a gente teve imediatamente após, né, o isolamento, uma queda de faturamento da ordem de 70%, né? Com os bares fechados, restaurantes fechados, escolas fechadas, né? Sobrou basicamente o supermercado, então foi um período aí de aperto de cinto bem forte. E, por outro lado, a gente teve, sim, na publicidade, como a gente fala internamente, a gente, como prestador de serviço em comunicação digital, subiu de prateleira dentro dos clientes, né? Por exemplo, a gente atende aqui em Brasília uma rede grande de shoppings, né? E, de repente, eles não tinham mais promo para fazer, não tinham mais ativação dentro do shopping para fazer. Tudo que sobrou foi a comunicação digital, e aí a gente passou a ter uma relevância maior. Eu não vou nem falar que não atingiu, porque a gente perdeu, por exemplo, contas de hotéis, a gente perdeu contas de universidades, então sentimos sim um impacto, mas também o marketing é um dos primeiros segmentos que sente a retomada, né? A gente passou por meses de abril e de maio muito duros, e em junho a gente percebeu os empresários voltando a querer fazer alguma coisa, então orçando demandas, né, pedindo trabalhos novos, tal. Junho acabou sendo ainda, né, dentro da pandemia, um mês comercialmente bom para a gente. Julho está se repetindo, a gente ainda tem algumas coisas para buscar amanhã, que o mês não acabou, mas julho também a gente vai fechar sendo um mês bom. Mas assim, voltando para a tua pergunta, qual que foi a nossa principal preocupação? A gente focou muito em trazer para as pessoas que estão junto com a gente, com a equipe, segurança psicológica. Esse foi o nosso principal objetivo, assim. A gente, no momento que a gente sabia que não ia poder mais se encontrar no escritório, a gente instaurou um comitê de crise dentro da empresa, e nesse comitê a gente tinha um sócio de cada negócio, né? A gente se divide em operações, então a gente trouxe um de cada negócio, e a gente entendeu que o que a gente precisava fazer era dar para o time visibilidade da nossa hierarquia de decisão. Por quê? Porque tinha um monte de gente, como o Leandro falou, que estava vendo o irmão perder emprego, o amigo perder emprego, o namorado perder emprego. Então a pessoa começa a trabalhar com medo, e o medo paralisa a gente, né? Tudo que você não quer no momento de crise é estar com o seu time paralisado. Então a gente fez uma reunião parecida com essa aqui, colocamos 60 pessoas na telinha, cada uma na sua casa, e explicamos para a turma inteira, num processo de total transparência,
qual que era a nossa hierarquia de decisão. O objetivo maior, claro, era não quebrar. Esse foi o primeiro objetivo. O segundo objetivo, que também era muito, muito, muito importante para a gente, era não demitir ninguém por causa da crise, né? Isso se excluem aí eventuais casos de desligamento por comportamento, por alguma outra questão, mas a gente falou, cara, a gente não vai cortar e colocar a culpa na crise. E o terceiro objetivo, como a gente não queria cortar, a gente fez um compromisso com o nosso time de que se a gente ficasse muito apertado, antes de demitir gente, a gente ia diminuir o salário de todo mundo junto, né? Porque a gente vive lá uma realidade de 60 pessoas, para a gente faria mais sentido diminuir 10% de todo mundo do que mandar 6 embora. Então a gente falou, olha galera, se der tudo errado, a primeira coisa que vai acontecer, todos nós, inclusive os sócios, vão ter uma diminuição de salário. Se ainda assim a gente não conseguir segurar, a gente naturalmente vai passar por desligamentos, e se os desligamentos não segurarem, a gente eventualmente pode inclusive quebrar, porque a gente não sabe o que vem aí. Mas essa é a nossa prioridade, e para cumprir com essas prioridades, a gente está com esse plano de ação e fomos muito aberto, muito transparente, inclusive dividindo com o time, ó, tal conta a gente não vai pagar, sabe? Tal conta a gente negociou e o fornecedor vai cobrar por 3 meses 40% ao menos. Tal conta. Então a gente trouxe muita transparência para tentar entregar para o time segurança psicológica. E hoje, olhando 120 dias depois, eu vejo que isso foi muito, muito, muito importante para a nossa equipe. Fez muita diferença na forma como a turma se comportou nesse processo de trabalho remoto forçado, né? A gente tinha uma lógica de trabalho remoto que não era para todo mundo nem todo dia, né? Era quando você precisar, você fica de casa. Mas muita gente não tem estrutura em casa, não está acostumado, prefere o clima do escritório e tal. Então, quando a gente entendeu que era a única opção, a gente falou, cara, tudo que a gente não pode ter agora é a gente com medo de fazer o negócio acontecer. E graças a Deus, 120 dias depois, a gente não teve que mexer no salário de ninguém, a gente não teve que desligar nenhuma pessoa por causa da crise. Aproveitando carona no que o Luiz falou, acho que a gente saiu bastante vencedor também nesses 120 dias, Luiz, assim como você. A gente não teve que desligar ninguém, então é uma grande vitória, né? Acho que nesse momento onde a gente viu as empresas enxugando o pessoal, enxugando o custo, né, de alguma forma para não quebrar, isso foi algo que a gente também comemorou. E para o nosso comitê também, batizamos de comitê de crise, acho que não todo mundo deve ter batizado um comitê parecido com esse. E a gente se reunia diariamente, todos os dias, às 6 da tarde, para ver como é que foi o dia, o que aconteceu, se teve algum cliente um pouco mais estressado. E a gente trabalhou em 2 frentes, que são os nossos 2 principais pilares, que são os nossos clientes e são os nossos assessores. Como somos uma empresa prestadora de serviço, obviamente o pilar aqui da assessoria, que são as pessoas que estão conosco, ela tem que ter muita tranquilidade para se trabalhar, muita clareza para onde a gente tem que ir. Então, o que a gente fez naquele momento? Clientes que estejam com qualquer tipo de carteira, seja uma carteira mais conservadora ou mais arrojada, a gente vai ligar para todo mundo. Então, a ordem lá dentro do escritório era: vamos ligar para todos e vamos passar a tranquilidade que a gente sabe para onde estamos indo. E a gente se debruçou em leitura, fizemos muitos workshops, fizemos ali o uso de muita gente do próprio BTG que nos suporta ali na nossa operação, para que a gente pudesse trazer essa tranquilidade para o cliente. E felizmente, e acho que foi fruto de um bom trabalho que fizemos, tivemos muito pouca reclamação, pouquíssima. Assim, acho que foram 4, 5 casos isolados de mais de 1.000 clientes que nós temos. Isso quer dizer que a gente já vinha diligentemente fazendo um trabalho de indicação, de sugestão ali de produtos, que mesmo com o advento da crise, o cliente tinha entendido, porque a gente trabalhou muito forte na explicação do que a gente tinha colocado ali para ele como sugestão. E o outro principal pilar, que são os nossos assessores, a gente falava semanalmente com todo mundo, inclusive a gente tem uma profissional de desenvolvimento humano e organizacional dentro da One, e ela também fez um trabalho muito próximo com os nossos assessores para entender se esses nossos profissionais estavam muito desconfortáveis com a situação, como que a gente poderia trazer mais tranquilidade para eles. Então a gente agiu muito perto desses nossos 2 principais pilares, que são os nossos clientes e os nossos assessores, o nosso time.
Então, acho que a gente conseguiu sair muito fortalecido, se reinventamos com algumas coisas. O nosso negócio, como o Neto mesmo falou, que foi lá no escritório, quando trabalhava no Santander, o cliente ele gosta de ir no escritório, ele gosta de se sentir bem ali naquele local para ser atendido. Então, a nossa interação é muito tete a tete, é muito ali numa sala de reunião, conversando, seja na empresa dele, ou seja na nossa empresa. Isso foi interrompido nesse momento. Então, a gente precisou se reinventar e algo que a gente nunca fazia era videoconferências. Ou a gente ligava ou a gente visitava o cliente. Então, a gente passou a utilizar muito esses recursos, seja o Zoom, o Webex, o Teams, e era algo muito desconfortável, porque pode colocar uma pessoa na sua frente que você vai se sair muito bem. Mas é engraçado que quando tem uma câmera olhando para você, você está vendo ali a sua imagem, você fica se julgando o tempo inteiro, né? Putz, será que minha gravata torta aqui? Como é que está isso? Então, a gente teve uma situação bem desconfortável no início, e isso foi superando-se semana a semana. A gente faz o acompanhamento de número de pessoas que fazem videoconferência e ela vem crescendo. E a gente mostrou que dá para, sim, interagir com o cliente, embora não seja o melhor sempre para o nosso negócio é estar junto numa sala, conversando para o cara ver, para a gente passar segurança nas sugestões que a gente faz. E a gente se reinventou e fizemos uso das ferramentas de videoconferência e também dos eventos, que antes a gente sempre fazia em algum hotel ou algum café, com um grande nome ali de algum gestor, de alguém do banco, e a gente teve que trazer isso para o ambiente de lives, que também foi uma boa saída para que a gente trouxesse esse cliente mais próximo de nós e para que ele soubesse que a gente sabia para onde a gente estava remando. Estou aproveitando o gancho aqui do meu amigo Luiz. Legal. E é o que você falou, né, Leandro? Todo mundo teve um comitê de crise. A gente também teve um comitê de crise. A gente, quando começou, também batizou de comitê de crise. Mas duas coisas, na verdade, me chamaram a atenção no que vocês estão falando. Que primeiro foi a rapidez, né? Assim, como nos dois casos, esse timing da tomada de decisão foi muito importante. O negócio não é o tamanho do problema, o negócio é como é que a gente vai encarar isso daí, né? Então, ali, quem conseguiu se organizar rapidamente e pensar, poxa, vai ser um negócio complicado, mas vamos peitar logo de uma vez. E o segundo, a questão da preocupação com as pessoas, né? Que vocês dois colocaram. Tanto com os clientes de vocês, fornecedores, no sentido de ir negociar, vamos ver o que fica bom para todo mundo, quanto no cliente interno também, né? As pessoas que trabalham junto. E aí eu volto no que alguém tinha comentado ali no começo, como é que a gente vê isso como oportunidade, né? Acho que esse momento reforçou muito, trouxe assim ainda mais credibilidade para essas empresas e para esses negócios que têm cultura, como cultura, estarem preocupados com esse tipo de coisa, né? Olhar para as pessoas e olhar para a cultura organizacional como um ponto importante. A gente tem diretrizes aqui, transparência, coisas que, independente do cenário, a gente não vai abrir mão. Então, eu acho que num cenário de crise, é curioso ver como essas culturas ficam reforçadas, né? Quem tem, claro, esses propósitos, parece que fortalece ainda mais, né? Eu tô lembrando, você está falando, estou lembrando de um cliente meu que falou, Leandro, você vai ver quem está junto com você em momentos de crise, porque quando está tudo maravilhoso, todo mundo é amigo, todo mundo está de mão dada, comemorando, saindo para tomar uma. Agora vamos ver quem é realmente parceiro e está junto com você no mesmo barco quando tem um momento adverso. E a gente viu isso. E não tivemos nenhum turnover, a nossa equipe está mais fortalecida, acho que a gente fez um excelente trabalho de estar próximo com os nossos assessores. Os meus assessores, eles têm uma faixa etária ali por volta dos seus 30 anos, então a gente tem um perfil mais jovem, e então foi a primeira grande crise que eles passaram, né? Eu passei ali por 2008, revelando até um pouco aqui a minha idade, mas a maioria do pessoal não passou ali por 2008, então foi a primeira grande crise, então eles não sabiam muito bem, e aí, o que tem que fazer, né? E é natural do ser humano, quando tem um problema, não saber lidar muito bem, se deixa alguém me ligar aqui, deixa o cliente me ligar, porque se ele não me ligar, ele está tranquilo. Cara, não. A gente tem que ligar para o cliente. Não adianta, porque a hora que ele ligar é porque ele já está assim, desesperado. Não adianta. Então, vamos agir proativamente. Então, velocidade, eu atribuo que foi um dos nossos principais chaves de sucesso. A gente ligou rapidinho, ligou na mesma semana que a bolsa estava lá derretendo, ligamos para todo mundo, tranquilizando, falando, já vimos esse filme em outras ocasiões, historicamente, a quebra de 29, a Bolsa de 2008 e tal, os mercados recuperam, vamos manter o foco aqui e a carteira que foi sugerida lá atrás. Não vamos mudar. Então, estou com você, cliente, vamos junto.
e ligando rapidamente, evitando aquela situação chata de que, porra, você me liga quando está tudo bem, né? Agora que eu estou com um problema, você está se afastando do problema? Não, a gente fez o contrário. A gente falou, não vamos dar oportunidade de ninguém ligar para a gente vai ligar para todo mundo antes. Eu acho que isso foi uma bela razão do nosso sucesso, de nenhum turnover e pouquíssimos clientes ligando para falar de alguma má alocação que foi sugerida. Porque você gera aquela sensação de que você só liga quando você está querendo me vender alguma coisa, né? Agora que você sabe que eu não posso comprar, você também não me liga. Então você fica, acaba gerando uma relação ruim com o seu parceiro de negócio, com o seu cliente. E aqui a gente tem diversas empresas, né, dentre os participantes do nosso evento hoje. Então, se fiquem à vontade também para colocar no chat desafios que vocês enfrentaram no seu negócio. Né? E, de repente, a gente pode ter ouvido de algum cliente ou vendo alguma coisa que pode estar te ajudando. Então, aproveita o chat e coloca aí que desafios que você enfrentou assim que começou a pandemia ou vem enfrentando até hoje e que, de repente, isso pode estar te preocupando e te trazendo uma carga de estresse maior. E tanto o Luiz quanto o Leandro comentaram sobre a importância, né, dessa proatividade, né, da influência positiva que eu precisava gerar nesse momento, né? E isso, sim, são habilidades que eu tenho e que eu preciso demonstrar nessa hora. É a mesma coisa, né? Na hora quando está tudo bem, de repente não é tão necessário assim eu demonstrar quão habilidoso eu sou. Agora, na hora que o negócio está apertando, esse é o momento de eu mostrar a minha liderança, a minha habilidade, né? E aí você comentou, Leandro, a habilidade de comunicação, a habilidade de persuasão, de influência do seu cliente, o equilíbrio emocional, né? Porque se eu que estou à frente do negócio, eu me desespero, que exemplo que eu estou passando, né, para quem está vindo comigo? E os nossos treinamentos, a maioria deles, a gente trabalha muito forte essa parte da liderança, né? Então, é fundamental eu exercer a minha liderança independente do cargo que eu estou. E se eu sou um sócio, se eu sou um empresário, mais ainda, né? Isso é ainda mais exigido. O que você observou, assim, Leandro? Que habilidades você observou como sendo importantes nesse momento para qualquer tipo de profissional? Assim, olha, essas habilidades são importantes para que você consiga se sair bem em momentos como esse. Neto, acho que como eu sou o gestor comercial, né, do nosso time, acho que primeiramente é você mostrar-se sempre tranquilo e saber a direção que você tem que seguir. Então, retomando aqui minha última fala, a gente tinha feito já um trabalho bem feito com os clientes, diligente, de acordo com o perfil. Então, eu simplesmente resgatei isso para o pessoal. Falei assim, gente, a gente não trabalhou direitinho até agora, por que a gente vai desesperar? Isso vai passar. É um momento de saúde aqui que a gente está vivendo, mas que vai passar. E os portfólios que nós sugerimos ali para os clientes, se a gente montou direitinho, vai passar por esse momento. Obviamente, vai ali sofrer uma perda ou outra, né? Mas vai recuperar. Então, vamos ficar tranquilos. Então, acho que essa tranquilidade que vem da liderança, ela é essencial para transmitir para os demais. Acho que esse é o principal ponto. E a habilidade de comunicação aqui, Neto, e aí eu devo agradecer a você e o time aí do HIP, a gente precisa saber falar bem, a gente precisa se comunicar bem, a gente precisa falar claro, a gente precisa transmitir com energia e de uma forma que as pessoas se convençam com o envolvimento e a empatia necessária que a gente está transmitindo confiança e a gente sabe para onde a gente está indo. Então, acho que essas habilidades foram as mais utilizadas, né? Então, o tema de persuasão, eu não gosto muito de falar, porque eu acho que eu gosto de tratar mais de envolvimento. Porque persuasão parece que eu estou tentando trazer o cara para minha... olha, com convencimento, né? Eu estou vendo mais esse tema de persuasão. Mas o envolvimento é contar a história como ela aconteceu no passado, contar a história como ela possivelmente vai acontecer daqui para frente. Então, eu acho que dessa forma eu consigo envolver o interlocutor e a comunicação aqui, obviamente, era primordial. E aqui eu falo comunicação em duas vias, né? Um é saber escutar, estar aberto
para sentir ali a dor do cliente, para saber o que está pegando para ele, e também quando eu me expresso. Tenho que me expressar de forma clara, objetiva e direta, e às vezes até franca, né? Às vezes sem rodeios, porque a gente fica floreando muitas coisas, ou você passa um ar de esse cara está me enrolando, ou não está me falando a verdade. Então, acho que ser franco a gente nunca peca muito. Claro que respeitosamente, mas ser franco também é um dos nossos princípios dentro da nossa empresa. E essa habilidade de comunicação, até que você mencionou, de um programa nosso, quando a gente começou a fazer esse trabalho, agora tem que ser tudo digital, os treinamentos, né, todos online. E esse foi uma primeira preocupação que a gente teve, né? Como é que a gente vai conseguir trazer os treinamentos que a gente tinha presenciais para o treinamento online, né? Eu não tenho mais aquele contato pessoal, né? Como é que vai acontecer isso? E é muito interessante, porque a primeira barreira está na nossa cabeça, né? O primeiro bloqueio é nosso, né? É você primeiro que precisa se convencer que o negócio funciona. E aí foi muito interessante que o primeiro programa que a gente fez, né, nas primeiras 3 horas, a gente já conseguia ver resultado das pessoas, mudança emocional, as pessoas já mudando um caminho que antes elas estavam meio perdidas, já conseguiam se encontrar em meio a tudo isso que estava acontecendo. E a gente começou a perceber que, sabe, o bloqueio é nosso, não é do modelo, né? Independente do modelo, a gente pode discutir se é mais efetivo ou não o presencial, até vale a discussão, mas se funciona ou não funciona, já não tem mais essa discussão. Funciona, né? Aquela reunião que você achava que tinha que ser presencial, senão você não ia conseguir fechar aquele negócio, estava na sua cabeça isso. Funciona, você vai fechar, não é isso que vai impedir. Pode ser outros fatores, mas não necessariamente isso, e a gente vem percebendo isso com os nossos treinamentos online. O Carnegie sempre foi especialista no presencial e de uma hora para outra ficou 100% online. Então, a gente precisou nos adaptar e que isso gerasse resultados, senão as pessoas não iam querer, né, voltar e continuar fazendo os nossos programas. E aí, Luiz, você comentou também um pouquinho, né, dessa questão do equilíbrio, da questão da comunicação, de ser transparente junto com a equipe. Como é que você vê? Que habilidades que você enxerga que são fundamentais para que as pessoas consigam passar bem por esse período? Ô Neto, eu gosto de falar disso através de um valor que a gente tem lá na LUC, que é o para sempre beta. A gente acredita em um pensamento, uma forma de olhar para o mundo que está para sempre em beta. Ou seja, não tem versão final, tem a versão de agora, né? A gente sempre fala para os nossos clientes, pô, a gente se orgulha de não ter versão final, porque quem tem versão final, em geral, fica velho. A gente não quer ficar velho, a gente quer se manter atual, né? E aí, assim, quando acontece uma coisa que ninguém nessa sala tinha passado por uma pandemia dessa natureza, né? Ou nenhum fenômeno parecido com isso, a habilidade mais importante é você ter pensamento estagiário, pensamento de sem vício, sabe? Você conseguir olhar para aquilo como se fosse a primeira vez, porque é a primeira vez, né? Ah, mas eu já fechei 200 negócios na minha vida, mas em pandemia você teve que fechar o primeiro, e é diferente, né? E a gente tem que estar confortável com isso. Quando a gente fala aí, a gente viveu isso aqui também, vários desses paradigmas que você mencionou, pô, a reunião presencial não vai ser a mesma coisa, a gente também pensava nisso. A entrega que antes era uma entrega presencial, era na sala de aula, não vai ser a mesma coisa. A gente também pensava por isso. E a gente precisa começar a encarar algumas coisas que tem, no mínimo, aí 5, 8, 10 anos que a gente está falando, que são tendências, mas que, na verdade, a gente acabou transformando em pendências, né? Em 2010, tinha palestra lá na Anshan falando a tendência da educação é ser todo online. E a gente não precisou ir para o online antes da pandemia. Essa que foi a verdade, né? A gente podia ter se preparado melhor? Podia. Aí falando, né, especificamente lá da nossa atuação, a gente podia estar melhor preparado para o digital absoluto? Podia. Mas muitas coisas a gente foi adiando, porque o escritório é bacana, não tinha nenhuma pressão,
Então, isso que você falou logo na entrada, lá no início, né, a pandemia acelerou algumas transformações, ela não trouxe nada de novo. Ela forçou a gente a aderir o que a gente vem falando há 10 anos que são tendências, mas na verdade são só pendências. Quem hoje não tem uma estratégia digital, tá onde? Né? Não tem mais mercado para quem não tem uma estratégia digital. E quantas empresas foram surpreendidas lá no dia 20 de março? Nossa, meu Deus, e agora? Eu não tenho nada no digital. O que eu vou fazer? Né? Então, assim, a gente precisa ter esse pensamento em beta, esse pensamento de versão atual e não versão final, para a gente conseguir viver pelas imprevisibilidades que vão acontecer, não foi só essa. Né? Eu tenho falado muito lá com o nosso time da Look, galera, não se preparem para o novo normal, se preparem para o novo transitório, porque não existe novo normal. Né? A gente está em julho, em abril a gente estava vivendo um mundo completamente diferente. A gente está no início do terceiro trimestre, o início do segundo trimestre foi abissalmente diferente. Né? Então, assim, não existe novo normal, existe novo transitório. Daqui a um trimestre vai ser tudo novo de novo. E é este o pensamento que a gente vem trabalhando no nosso time, para ninguém querer se acomodar, sabe? Ninguém querer achar que, não, passou, agora voltamos ao status quo. Não tem mais status quo. E é legal porque a gente volta no tema principal, né? Menos problema, mais solução, no sentido de como é que eu enxergo, de novo, né? Transformar isso em oportunidade. Porque eu posso pensar, putz, eu não tenho nada no digital, então eu vou ficar quieto? Como é que eu transformo isso? E aí a perspectiva que você trouxe, Luiz, também, da responsabilidade da liderança nessa hora, né? Porque se a liderança consegue enxergar uma oportunidade, ela consegue levar todo mundo. Se não, dificilmente vai haver essa flexibilidade para abrir espaço para pensar que existe alguma coisa nova, né? Então, assim, na Dale Carnegie mesmo, né, tu comentou, teve uma virada rápida, mas dependeu de cada franqueado se queria topar. Né? Então, se o franqueado não topa, ele não leva a equipe dele com ele. Então, a visão que a liderança tem, meio que foi a lente pela qual a gente viu, né? Então, as equipes passam a ver esses problemas por uma lente que muitas vezes está sendo moldada pela liderança. Então, se a liderança não conseguir pôr a lente da solução, fica a lente de problema e a gente não sai do lugar, né? O nosso próximo programa, que nós vamos trabalhar online, é um programa de liderança, que acontece na próxima semana. E aí, conversando com alguns clientes que escreveram para esse programa, eles colocam alguns desafios da liderança nesse novo momento em que eu tenho muitas vezes que estar engajando a minha equipe virtualmente, né? Eu preciso estar trabalhando, não necessariamente ali cobrando uma carga horária, mas eu preciso agora cobrar resultado. Eu trabalho mais por projeto do que por carga horária. E a pergunta que eu fazia para essas pessoas, e que eu faço, assim, esse é um problema de agora ou um problema que você já tinha antes? Né? Será que antes você já conseguia estar engajando a sua equipe, motivando a sua equipe? Ou será que antes você tinha um resultado que conseguia esconder essa falta de habilidade que você tinha? Porque muitas vezes, se o mercado ele está mais aquecido, ou as coisas estão funcionando, e eu percebo que eu não tenho tanta habilidade assim, mas isso não está impactando no meu resultado, não tem por que eu me importar com isso. E, de repente, nesse momento, importa. Nesse momento, eu preciso exercer a minha liderança de verdade. Não dá para fazer um negócio mais ou menos, né? Que, de repente, antes era aceitado, agora já não passa, agora já não é aceitável pelo mercado. E aí, Luiz, como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga a responsabilidade do líder nesse momento agora, né? O que mudou, né, do que era antes, do que é agora e até mesmo do que vem por aí? Neto, eu acho que tem uma, né, de novo na lógica de tendência versus pendência, né? Esse exemplo que você falou é clássico. Quantas pessoas em 2020 ainda cobravam tempo sentado atrás da mesa do escritório?
né? Isso já é tendência você cobrar por entrega, por resultado e não por timesheet, né? Folha de ponto. Há quanto tempo, né? Então, assim, a liderança precisa estar à frente da transformação. Esse, para mim, é o grande papel da liderança. A liderança tem que dar os passos, porque à medida que a liderança vai dando os passos, a turma vem atrás, sabe? Assim, só que se a liderança fica parada esperando a coisa acontecer, a turma também segue, e aí é triste, porque todo mundo fica esperando alguma coisa acontecer, né? A gente tomou uma decisão que foi dura pra caramba pra gente, agora dura em termos de paradigma, mas que a gente está super feliz, que foi, eu contei para vocês há 20 minutos que a gente conseguiu passar pela crise sem desligar ninguém. No entanto, a gente entregou um espaço lindo de coworking com 60 posições e alugamos um outro espaço com 12 posições. Porque para a gente agora é mandatório que o remoto esteja no DNA da empresa. Acabou, mas isso passa pelo pensamento da liderança, de liderar a transformação. A gente vai dar os passos. Agora, vai ter gente que vai achar ruim. Pô, mas eu não vou ter mais lugar fixo no escritório. Não vai. Ninguém mais vai. Ah, mas eu não vou me sentir perto da minha gestora. Você vai ter que encontrar outras formas de se sentir perto. O Leandro deu o exemplo que ninguém fazia videoconferência, agora está todo mundo fazendo. Sabe? É isso, a gente tem que, como líder, zelar pelo que eu falei lá no início, né? Segurança psicológica, porque o medo paralisa. A gente tem que dar confiança para a turma de que vai dar certo, de que a gente tem uma boa ideia do que a gente está fazendo e que a parte que a gente não sabe, a gente vai aprender junto no caminho, né? Porque o líder também não precisa se posicionar como o super-herói que sabe tudo, ele não é um super-herói, né? Ele tem que ter a vulnerabilidade dele de líder, né? Umas pessoas do time nos perguntaram, pô, mas se daqui a 6 meses o negócio de escritório estiver totalmente tranquilo de novo, todo mundo vacinado, papapá, e a gente resolver que a gente precisa de novo de um escritório com 60 pessoas. Aí a gente falou, olha, a gente já viu que funciona no remoto. Então, na pior das hipóteses, é uma economia que nos permite pagar todo mundo melhor. Se ainda assim a gente decidir que a gente quer um dia voltar a ter escritório para todo mundo, a gente volta atrás. O beta é isso, né? Você tomar uma decisão, conviver com ela, e se ela se provar uma decisão ruim, você ter capacidade de voltar atrás. Então, acho que é isso, assim, passar segurança psicológica e ter coragem, ter ação para liderar a transformação. E por mais incerto que seja o mercado, você precisa ter algum norte, você precisa ter para onde você vai, né? E esse eu percebo também que é outro desafio, né, da liderança, de conseguir deixar claro isso para as pessoas. Antes de começar o treinamento, a primeira coisa que a pessoa faz é um plano de retorno sobre investimento. Ela está fazendo investimento no treinamento, então eu preciso saber dessa pessoa o que ela quer como retorno. E, cara, é impressionante a dificuldade que as pessoas têm de conseguir identificar o que é esperado delas, que resultado que elas precisam entregar, porque isso não está claro, lá da liderança não deixa claro, e muitas vezes nem a liderança sabe disso. E é lógico que se para a liderança não está claro que resultado que eu espero das pessoas que trabalham comigo, se não está claro que resultado que eu espero da minha organização, esse resultado, para ele chegar, vai ser muito mais difícil, independente de qualquer crise que exista, né? E aí, Leandro, você comentou a questão de envolvimento, né? Eu preciso envolver as pessoas, tanto a minha equipe quanto os meus clientes. Então, que habilidade que eu preciso ter como líder para estar conseguindo envolver tanto as pessoas que trabalham comigo como os meus clientes? Neto, a gente gosta muito de usar a palavra repertório. Repertório é muito mais do que você saber a sua profissão ali, sabe? Acho que com o advento da XP e os inúmeros escritórios que ela vem desenvolvendo,
falar somente de investimentos, eu não acho que seja um grande diferencial e que vai envolver o cliente ou os meus assessores, o nosso time. Eu acho que a gente tem que ter uma base muito mais fortalecida, e aí eu entro um pouco na cultura da One, porque parece que quem vem para a One acha que está vindo para um spa e acaba se vendo numa academia militar, sabe? Cara, peraí, eu achei que ia tomar café aqui com o cliente ali numa cafeteria legal, e eu tenho que ler tudo isso, eu tenho que me desenvolver em tudo isso. Então, a gente busca muito o aumento de repertório, e aqui eu agradeço muito ao Igor, que me acompanhou nessa jornada desde o início do Santander, que ele é um cara que sempre defendeu a cultura, e a gente hoje consegue ter isso muito mais fortalecido. Então, ler mais, se instruir a respeito de temas que transcendam a parte de investimentos. Porque falar de investimentos todo mundo vai falar, mas e falar sobre algum tema, um soft skill, como falar de vinhos, falar de viagens, falar de, sei lá, de arte? Tem inúmeros temas que a gente vem buscando reforçar nos nossos assessores, que eles consigam se aprimorar para aumentar esse repertório e eles serem pessoas mais envolventes. Porque só falar que a bolsa vai subir ou cair, que os juros vai, na próxima reunião do Copom, vai para 2, cara, isso todo mundo vai falar. Agora, você sentar na frente do cliente e ser capaz de envolver ele com uma conversa, primeiro transmitindo uma confiança, e você tendo essa confiança porque você adquiriu conhecimento em várias frentes, vai envolver o interlocutor, vai envolver seja o cliente ou seja a nossa equipe, para que esse interlocutor saiba que a gente tem conhecimento de sobra para orientá-lo para onde ele deveria seguir. Então, a gente investe muito do nosso tempo, e de novo aqui eu faço um agradecimento ao Igor, que talvez esteja aqui nos ouvindo, que todas as segundas-feiras, nas nossas reuniões, ele traz um tema interessantíssimo que foge do trivial, para que a gente tenha isso muito forte dentro da One, para que a gente tenha isso, mais do que falar sobre investimentos, é falar sobre cultura, falar sobre outros temas que vai ter significância para aquele cliente. Acho que esse é um ponto que eu queria colocar. Né, que é mais uma forma da gente olhar o problema como oportunidade, né? Assim, tem muito concorrente, tem muita gente que faz o que eu faço, e eu acho que agora, nesse momento, talvez tenha ficado até mais evidente isso, porque no mundo digital, de repente, todo mundo pode se colocar, né? Todo mundo pode se colocar como especialista em alguma coisa, todo mundo transita ali de alguma forma, todo mundo pode ser acessado, e aí eu pegar e pensar, então, qual é o diferencial que eu vou proporcionar, né? A minha empresa, o meu negócio, eu como profissional, qual é o diferencial que eu vou trazer para isso? E a gente às vezes se assustou, né, com a quantidade de gente que surgiu nesse mundo digital e acabou encarando às vezes como um problema. Putz, mas tem tanta gente que faz o que eu faço, tem tanta gente que tem a mesma expertise, e de novo a gente volta para o diferencial lá de quem conseguiu tomar uma decisão rápida ou de quem conseguiu trazer uma coisa a mais, né, que não fosse o foco no essencial. E muitas vezes está no simples, né? Eu não preciso complicar as coisas. O fato de eu estar passando por um momento mais desafiante não significa que a minha solução tem que ser aquela solução mais espetacular. Possivelmente a solução é aquela mais simples. Agora, é aquela que era mais simples antes também. E por algum motivo eu não avançava em direção a ela. E agora já não tenho muita escolha, né? O senhor Ailson colocou uma questão aqui com relação a atender as pessoas no meio rural, né? Porque eles têm uma tendência, uma necessidade de estar mais próximo. Eu atendo alguns clientes aqui que é do agronegócio. E foi interessante porque logo que começou isso, acho que foi no final de março, abril, eles me convidaram para fazer um treinamento com a equipe comercial e ele falou que tinha que ser presencial. Eu falei, mas não tem como ser presencial, você não está acompanhando o que está acontecendo, né? E ele disse, não, mas a gente está trabalhando normal aqui. Está todo mundo trabalhando normal, então você vê, eu falei assim, que bom que vocês estão trabalhando normal, mas eu não vou aí. Eu não vou até aí dar o treinamento. E aí nós ficamos em maio, ele continuou insistindo, em junho também, agora em julho ele já abriu a possibilidade de a gente fazer online. Então,
sem dúvida, que principalmente pelo mercado do agro, continuar aquecido e continuar gerando negócios, talvez uma mudança assim de evitar o presencial e partir para o digital seja uma mudança um pouco mais difícil de acontecer e mais lenta. Mas eu acredito que sim, que isso pode acontecer também, até porque hoje o agro ele tem tecnologia para todos os lados. Os resultados do agro hoje é baseado muito em tecnologia. Então, eu acredito que isso também vai acontecer, talvez numa velocidade um pouquinho mais lenta, né? O fato é que agora ele já aceita conversar comigo sobre um treinamento virtual, coisa que antes não estava na mesa de discussão. Então, talvez a gente insistir um pouco mais e tentar educar o nosso cliente para, de repente, um formato que você enxerga como tão produtivo quanto e ele não está percebendo isso. E aí, eu já queria conversar um pouquinho com vocês sobre como é que vocês enxergam o que vem por aí, né? O Luiz já comentou um pouquinho sobre isso, né? De não ter uma coisa muito certa, de ser uma constante transformação. Mas como é que você vê as suas empresas, Luiz? Como é que você vê os seus negócios participando nesse mercado a partir de agora? Ô Neto, a gente está fazendo, né, várias ações do que a gente está chamando dentro desse escopo de digitalização forçada, né? Eu fiz aqui numa das falas essa meia-culpa de tinha um monte de coisa que a gente tinha que estar mais na frente, ou que a gente teve a oportunidade de estar mais à frente do ponto de vista de digitalização e a gente tinha um monte de dever de casa para fazer. Então a gente está concentrando muita energia em recuperar esse tempo perdido, sabe? Assim, estabelecer toda a nossa infra para ser muito relevante online, mas sabendo e considerando que o mundo não volta para aquele normal que a gente estava acostumado, né? O consumidor não volta para aquele normal que a gente estava acostumado. Então, quando a gente efetivamente não tiver mais nenhuma necessidade de isolamento social, que a gente puder efetivamente voltar a frequentar sala de aula, campo de futebol, praça de alimentação de shopping, ninguém está preocupado mais com a questão da convivência, da proximidade, a gente vai passar a ter, na nossa leitura hoje, a gente vai passar a ter experiências e negócios que vão precisar ser muito mais híbridos do que eram antes da pandemia, híbridos no sentido de mesclar sua entrega de valor entre o offline e o online, sabe? O que o Covid-19 deixa aí, ou vai deixar aí de impacto irreparável, é essa integração muito maior das ferramentas online no dia a dia dos negócios. Tá? Assim, a forma de entregar valor, ela não vai deixar de ser digitalizada uma vez que ela foi, sabe? Então, a gente tem lá uma parceria bem importante lá com a R2, por exemplo, e a R2 fez lá, no mega polêmica, uma realização de ir na praia no final de semana, que foi basicamente gravar dentro de hotel uma live com um show, né? Quando eles fazem o Na Praia no formato de live e a gente discute o Na Praia do ano que vem, que se tudo der certo vai estar todo mundo vacinado, a gente vai poder voltar a ir para um show, por que esse show vai ficar restrito a 20 mil pessoas que compraram ingresso? Né? Não tem mais porquê. Vão ter 20 mil pessoas ali embaixo do palco, curtindo a experiência do offline, do presencial, mas vão ter outras 200 mil pessoas que vão estar nas suas casas, em outras cidades, em outros países, tomando a sua cervejinha e curtindo aquele mesmo show. Né? Então, a gente precisa acompanhar, independente das transformações, onde que está o valor para o meu cliente. Né? Um dos princípios lá do Design Thinking é cliente no centro. Legal. Onde é que está o valor para essa pessoa? O valor para essa pessoa
não é ir a um show na praia, pagando ingresso, encarando fila, tendo que procurar estacionamento e tal. O valor para essa pessoa é ter acesso ao show. E vai ter gente que, como eu, tem 3 meses de casado e não quer muito ficar saindo de casa, que vai ver do seu sofá, da sua TV, e vai ter gente que efetivamente quer conhecer gente nova, quer, né, ter aquela experiência mais intensa do presencial e vai lá para o show. Mas nós dois somos clientes do mesmo conteúdo, né? Então, assim, a gente precisa entender muito bem onde que está o valor. Quando a gente começa a olhar desse jeito esse mercado, por exemplo, a gente começa a entender que as grandes produtoras de shows estão competindo hoje com Netflix, com Amazon Prime, né? E antes achavam que o competidor era a boate. Então a gente precisa, né? Onde é que está o meu consumidor? O que é valor para ele? Como que eu posso entregar valor para esse cara ou para essa pessoa? Presencialmente e no online. Porque ele tem o smartphone no bolso o tempo inteiro com ele. Ele acorda com esse smartphone, ele dorme com esse smartphone. Então, como é que eu entrego o valor? E aí eu acho que a gente consegue ter negócios que perduram um pouco mais. Essa é a nossa leitura hoje. E são perguntas que te ajudam não só nesse momento, né, que a gente está passando, mas te ajudam principalmente a definir, por mais incerto que seja o cenário, qual o caminho que você vai precisar seguir. E se você não fica atento a essas perguntas, você está negligenciando uma estratégia do seu negócio que pode impactar diretamente nos seus resultados, né? A gente comentou no início, Leandro, um pouco da mudança da cabeça, tanto do empresário quanto da pessoa física, dessa relação dele com a parte financeira, com a parte de investimento. Eu já tenho observado um pouco como uma tendência, assim, né, das pessoas quererem aprender um pouco mais sobre investimentos, querer conhecer um pouco mais, né? Como é que você enxerga esse mercado, o seu mercado, né, a partir de agora, né? Que tipo de sinalização que você consegue enxergar? Neto, o tema dos clientes quererem aprender um pouco mais, sim, eu vi uma mudança um pouco mais sensível nisso. E a gente sempre teve um papel mais educacional dentro do meu negócio. Porque, como eu comentei, uma carteira de investimentos bem sugerida é uma carteira bem explicada. Não adianta eu saber que ali tem os melhores investimentos do mercado se o meu cliente não está entendendo o que ele está entrando. Então, esse nosso papel educacional, desde sempre a gente bateu muito na tecla de que vamos explicar a exaustão o que está sendo sugerido para o cliente, para que em momentos adversos como esse, ele não aponte para nós dizendo que ele não sabia o que ele tinha adquirido. Então, a gente sempre teve esse papel muito forte e a gente nota que os clientes agora estão procurando um pouco mais saber aquilo que eles estão comprando, aquilo que eles estão adquirindo. Então, acho que essa veia educacional já existia e agora mais forte até por próprio interesse do nosso cliente. O que eu vejo para frente é um pouco mais de propósito nos investimentos. Eu já vejo clientes perguntando que querem fundos de energia limpa, por exemplo, fundos que têm um pouco mais de preocupação social, empresas que têm os selos de qualidade XYZ. Então, a gente vê que esse momento de reflexão trouxe um pouco mais de orientação para os clientes de sermos mais responsáveis socialmente. Eu acho que esse é um tema que vai ser bastante tratado daqui para frente. Eu acho que esse é um tema que a gente vai ver mais. O que eu vejo também é que com juros mega baixos, a gente vai entrar em temas de private equity, que é clientes realmente entrando como participação em empresas, né? Outro tema que eu acabei esquecendo de falar é que esse momento onde a gente está vendo aí pessoas, infelizmente, vendo a óbito, o tema de sucessão ficou muito presente também nas nossas conversas com clientes. Então, eu posso não estar mais aqui amanhã, eu posso falecer, posso aqui ser internado, morrer de coronavírus. Como é que fica a minha família nessa história? Então, temos também sugestões para pessoas que tenham essa preocupação. E claro que a gente busca orientar ali, procurar um advogado, para que ele também entenda o patrimônio dessa pessoa, dessa família,
e, eventualmente, faça um testamento, veja se o cara não está com muito patrimônio e pouca liquidez para, no momento de passagem de bastão ali dos seus bens, se a família não vai ficar desamparada. Então, tudo isso a gente indica, né, para poder ajudar os clientes ali, um advogado, alguém mais especializado para tratar desse tema. Então, são essas tendências, né? Uma preocupação maior com sucessão que a gente tem visto, temas mais ambientalmente responsáveis, responsabilidade social, e saber o que eu estou adquirindo aqui no momento de uma sugestão de investimentos que a gente faz. Então, um tema educacional mais presente. Eu até estou muito feliz de ter mais um profissional na nossa empresa, mais um assessor, que ele tem uma escola de capacitação para certificações de finanças. Então, eu tenho agora um professor de verdade dentro da minha empresa para que a gente faça não somente cursos dentro da minha empresa, dentro da One Investimentos, mas também que a gente adquira mais didática para falar com os clientes. Então, isso está sendo uma experiência muito bacana. Ele já está trabalhando na certificação de todo mundo. No nosso mundo aqui, a gente tem uma certificação que chama CFP, que é em inglês Certified Financial Planner, que é uma certificação de planejador financeiro. E ele é um título difícil de conseguir. E tenho muitas das pessoas que trabalham comigo que já têm. E outro tanto que gostaria de adquirir, mas como é uma prova difícil, tem agora o Thiago trabalhando com a gente e ele está ajudando, ele criou um grupo para que essas pessoas também se certifiquem. Então, eu vou ter pessoas mais capacitadas para orientar, para indicar, para sugerir ali, e também com um viés um pouco mais educacional, para a gente deixar para o cliente bem claro aquilo que está sendo sugerido. Legal, obrigada, gente. Agora a gente ainda tem um tempinho, queria abrir para perguntas de vocês, né? Vocês estão assistindo a gente, que participaram aí dessa conversa. Que dúvidas que surgiram, que insights, o que vocês gostariam de perguntar para o Luiz e para o Leandro, para a gente poder responder alguns questionamentos de vocês também. Enquanto isso, é muito importante para nós da Dale Carnegie também saber como é que foi essa experiência, o que gerou para vocês. Então, eu vou pedir para a Rebeca compartilhar com vocês, enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas, uma pesquisa sobre o evento que aconteceu, né, para a gente ter, de alguma forma, o retorno de vocês também e saber como é que estão os temas, o que a gente continua oferecendo para os nossos parceiros daqui em diante. Rebeca, você abre aí para a gente a pesquisa? Já está aqui na tela a pesquisa. Show, obrigada. Podem ir participando. Vocês podem colocar também no chat algumas perguntas, dúvidas, observações, o que vocês quiserem saber um pouco mais. Fiquem à vontade. Eu estava lembrando, antes da gente começar, né, Luiz? O treinamento que você fez com a gente foi em 2014, né? E trabalhou um pouquinho dessa parte da comunicação, que aí, independente de pandemia, independente de ser virtual ou presencial, essa é uma habilidade fundamental para que o líder consiga gerar resultado para a sua equipe, né? Sem dúvida nenhuma, Neto. A gente tem trabalhado bastante, inclusive passando para o time, né? Passando no sentido de construindo junto com o time boas práticas de comunicação para esse momento que a gente teve o nosso dia a dia de trabalho tão alterado, né? Por exemplo, tem algumas reuniões que a gente está aprendendo que é uma boa prática manter a câmera sempre ligada para todo mundo, sabe? Tem outras reuniões que são menos necessárias. Tem algumas reuniões que a gente tem uma condução mais individualizada e que a gente tem incentivado muito a turma a participar a partir do chat, né? O chat acaba virando ali o bastidor, os comentários gerais e tal, e quando a gente incentiva, a gente acaba conseguindo que a pessoa, né, tenha muito mais senso de pertencimento, tenha mais engajamento com aquele momento. Então, assim, para esse momento de pandemia, algumas coisas estão sendo muito reforçadas. Outra coisa que a gente reforçou muito foi a importância da gente se comunicar bem por texto, né? Talvez a gente nunca tenha sido tanto texto, seja chat, seja e-mail. Então a gente precisa escrever bem, a gente tem que lembrar que não tem tom de voz no e-mail, a gente tem que lembrar que não tem
comunicação não verbal, né? Aquele olhar que a gente está acostumado, aquele sorrisinho de canto de boca. Então, a gente tem que escrever exatamente como a gente quer que aquela pessoa entenda. E assim, acho que esse é, sem dúvida, um dos grandes desafios para quem precisa de mobilizar a gente nesse momento, que não pode ter aquele contato mais próximo. Isso é legal você ter comentado, Luiz, que a gente sempre fala que a comunicação escrita é realmente impessoal, porque nunca ninguém está sabendo se você está muito feliz ou triste ou fazendo um comentário. E eu já cansei de tomar feedback aqui do meu sarcasmo, né, do meu jeito um pouco mais ácido de ser. E às vezes eu escrevo isso por texto e a pessoa até pode se sentir ofendida do outro lado, né? Aí eu era contra a utilização de emojis, eu sempre achei muito infantil, mas agora eu estou achando excelente, porque eu sei exatamente o tom que eu dou. Então eu falo ali uma brincadeira, eu já coloco a carinha dando risada, então você já começa a dar um pouco mais de cara no texto que você está passando, né? É interessante. Eu também era meio contrário, ainda não mudei totalmente, mas já comecei a pensar sobre essa possibilidade. O Leandro também fez, né, esse treinamento de comunicação, treinamento de liderança com a gente, fez um treinamento individual, e a gente vai ter agora, na próxima semana, uma turma de liderança começando. Vou pedir para a Rebeca colocar aqui no chat o link de um grupo de WhatsApp, para aquelas pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre os treinamentos. Nesse grupo a gente vai passar algumas informações que são necessárias para que a gente possa estar avançando um pouco mais e vendo se você tem o perfil adequado para estar fazendo esse treinamento. Luiz, a Isabela fez aqui uma pergunta para você. As habilidades fundamentais nesse momento transitório para o líder. Bela, eu acho que tem um ponto muito importante aí, que é da gente aprender a trabalhar com a nossa vulnerabilidade, sabe? Nenhuma pessoa, nenhum líder, ou muito poucos, eu não conheço nenhum, tinha um plano pandemia, né? E a gente tem que estar preparado para lidar com aquilo que a gente está despreparado, né? A gente abraçar o nosso despreparo e a gente jogar limpo a respeito dele é muito, muito, muito importante para a gente conseguir engajar as pessoas ao nosso redor, né? Eu acho que a oportunidade que o líder tem é de ver a estrutura se horizontalizando um pouco, né? De compartilhar mais com as pessoas o que efetivamente o líder está sentindo, vivendo, tal. E é claro que a responsabilidade, né? Eu falei isso mais cedo, de liderar a transformação é dessa pessoa, dessas pessoas que na organização desempenham o papel do líder. Mas se eles estão liderando, é também deles ou delas a responsabilidade de engajar todo mundo na transformação, né? Eu dei o exemplo lá da live do Na Praia, que acabou sendo uma forma de ter na praia em 2020, e as pessoas ficam surpresas quando a turma conta que essa ideia veio de uma pessoa do departamento de logística lá. Não foi o sócio, o diretor de produção que falou, nossa, vamos fazer um negócio no hotel, que legal. Não, foi a pessoa que cuidava do relacionamento com o hotel, de tanto que hospedava influenciador, artista, parará. Ele falou, gente, vem cá, os hotéis estão reabrindo e tal. Quem sabe a gente faz uma gravação de live lá com alguns quartos ocupados, né? E se os líderes não dão espaço, não empoderam os seus liderados para esse tipo de participação tão ativa na estratégia do negócio, quantas oportunidades a gente acaba perdendo, né? Então o líder tem que liderar, tem que se colocar nessa posição de liderar a transformação, mas dentro dessa posição é responsabilidade do líder puxar todo mundo para fazer junto, na minha opinião. Não sei se eu te respondi, querido. A Fê Lopes também fez uma pergunta, Neto. Se vocês pudessem ter feito alguma coisa diferente nesse período, o que seria? Deixa eu responder aqui, que o Luiz deve estar com a boca seca ali. Eu vou dar um tempinho para ele tomar uma água ali. Eu faço essa aqui, Luiz. Olha, Fê, eu acho que a gente fez muito do que estava ao nosso alcance ali. Como nós somos uma empresa jovem, né? Então, estamos todos aprendendo.
mas o que eu teria feito diferente é ter ficado ainda mais próximo da equipe, sabe, do time. Eu acho que a gente se esforçou bastante para trazer a tranquilidade e dar o direcionamento para todos, mas nós somos uma equipe já de 40 pessoas e eu gostaria de ter ficado mais próximo ainda da equipe para, tete a tete ali, a gente traçar um plano mais objetivo para cada um. Acho que a gente falou bastante, a gente conversou muito com todo mundo, mas a gente poderia ter ido um pouco mais além. Eu faço um pouco de meia-culpa nisso, porque eu ainda carrego uma carteira de clientes comigo, e com o tempo eu tenho passado essa carteira para outros profissionais para que eu fique 100% na gestão e eu gostaria de, numa nova oportunidade, estar ainda mais próximo da equipe, porque eu acho que isso vai fazer total diferença. Bom, complementando aí, Leandro, se eu pudesse também teria estado mais próximo da nossa turma. Acho que é um dever de casa que sempre pode ser feito melhor. Mas eu trago uma outra coisa. Se eu pudesse, eu teria... eu e o grupo de líderes lá da LUC gostaria de ter desesperado menos, sabe? Gostaria de ter tido mais sangue frio para viver o incerto que a gente acabou vivendo, né? E por que isso para a gente foi prejudicial? A gente ficou tão tensionado com esse negócio que teve um momento ali entre final de março até o iniciozinho de maio que tudo que nos importava era o comitê de crise. E a gente acabou sacrificando alguns rituais e alguns mecanismos de gestão que fizeram muita falta. Sabe, assim, nossa, não, a gente está em crise, vamos deixar essa reunião que sempre acontece para o mês que vem? Ah, não, agora o negócio está muito tenso, não vamos fazer aquele bate-papo normal de sempre, não, porque agora não é hora. E a gente acabou experienciando, né, aprendendo que no momento de crise os rituais eles passam a ter ainda mais valor, né, porque são nos rituais que as pessoas acabam se prendendo ali, entendendo que a coisa não está saindo do trilho. A gente tomou feedback da equipe, galera, tá ruim sem os rituais, tem que voltar, tal. Voltamos para o trilho e já estamos agora, né, pegando aí o bônus de ter conseguido voltar atrás a tempo. Acho que os rituais, Luiz, eles são parte da cultura, né? O que sempre fortalece a cultura. Então, você fazer as reuniões semanais ou com a frequência que as empresas elas estabeleceram para o seu time, que vai trazer essa cola que vai deixar as pessoas sempre juntas, né? Então, os rituais eles são importantíssimos mesmo. Eu estou vendo aqui uma pergunta da Isabela Schecker. Se contar como foi os treinamentos da Dale Carnegie para mim, quais os insights, principalmente qual o resultado que gerou no seu trabalho. Tá? Já me adiantei aqui, Jéssica, depois você me paga um café, tá? Para fazer o seu trabalho. Bela, eu agradeço muito e principalmente a Vanessa, minha esposa, que me incentivou bastante a fazer esse treinamento. Eu sempre tive muita facilidade de lidar com pessoas, né? Mais sentado numa mesa ou sei lá, numa mesa com várias pessoas, mas sempre foi um problema que eu falasse para uma multidão, né? Acho que eu estaria muito mais intimidado antes do treinamento que eu fiz, olhando aqui que tinha 60 participantes, agora 45, mas certamente eu estaria todo suado, gaguejando, falando mole aqui, e a ideia de ter feito o curso me trouxe um pouco mais de segurança, aliás, me trouxe muito mais segurança. Então, hoje eu consigo encadear minhas ideias, eu consigo me colocar de uma forma mais assertiva, me colocar de uma forma mais clara, e tanto isso vale para os meus clientes quanto vale para o meu time. Então, isso me ajudou demais no tema de apresentações de alto impacto. O primeiro treinamento, que eu sempre esqueço o nome, Dale Carnegie Course, tá me soprando aqui. Aqui a produção deu a informação aí. Chegou no seu ponto aí. Chegou no ponto. Foi importantíssimo para que a gente pudesse, né, saber se colocar no lugar do outro, criar mais empatia, saber valorizar mais o outro, saber ouvir. Acho que todos esses temas que a gente tratou ali, experienciando, né, que é o tema que é o principal, acho que o diferencial da Dale, que é você vivenciar aquilo que você está aprendendo,
isso contribuiu imensamente para mim. E eu acabei também fazendo um coach executivo na Dale, com uma profissional de vocês, a Dani, e que também foi muito rico para minha organização, para que eu pudesse priorizar minhas coisas. Tudo isso eu acho que foi muito enriquecedor e eu devo agradecer aqui a Dale pelo profissional que hoje eu me encontro muito melhor do que no passado antes dos cursos. Então, incentivo a todos que ainda não fizeram, acho uma excelente escola e vou continuar lá dentro. Jéssica, estou esperando para fazer a nova turma de HIP, hein? Opa, pode deixar, tá aqui na lista. Legal. E quem quiser saber um pouco mais sobre os nossos treinamentos, só entrar no nosso grupo lá do WhatsApp. Você vai ter as informações das próximas turmas e, além disso, você vai ter informação dos próximos drops. Então, na próxima semana, a gente vai estar conversando sobre como que eu posso expandir o meu negócio nesse momento, principalmente usando o meio digital, usando as redes sociais. Então, não percam, será uma grande experiência também saber como que eu posso aumentar e melhorar o meu negócio. Para quem entrar no grupo, né, as inscrições para o drop da semana que vem já estão abertas. É isso aí. Então já estamos partindo para o nosso final. Gostaria de dar um espaço aí para o Leandro e para o Luiz para eles se despedirem. Olha, Luiz. Neto, eu só tenho a agradecer. Para mim foi uma verdadeira aula, tá? Leandro, prazer enorme te conhecer. Adorei aí ouvir um pouco mais da sua história, um pouco das dicas que você trouxe. Obrigado para todo mundo que ficou aí até o final e faço minhas também as palavras do Leandro. Fiz quase todos os cursos, não vou dizer todos porque ainda tem alguns pendentes, mas fiz bastante curso na Dale e eu tenho certeza que durante a minha trajetória foi muito importante ter recorrido a essa escola. Então, também deixo aí meu incentivo para todo mundo que ainda não fez. Pula na piscina que a água está quentinha e vale a pena. Tá? Obrigado, enorme. Beijo, valeu. Obrigado, Luiz. Leandro. Obrigado, pessoal, por ter ficado também até agora. Espero que eu tenha trazido aqui bons insights. Compartilhar boas práticas é sempre bom. Obrigado, Luiz. Acho que muito interessante. Vários pontos que você colocou. Realmente dá para trazer muita coisa para o nosso negócio também. E agradeço a Dale Carnegie pelo espaço aqui para praticar um pouco mais aqui a minha comunicação. E estamos juntos. Vou continuar fazendo os cursos que me adiciona sempre. Obrigado, viu, Neto, pelo espaço. Jéssica, Bela. E nos vemos em breve. Obrigado, Luiz. Obrigado, Leandro. Obrigado à equipe. Jéssica. Obrigado, Rebeca. Obrigado a todos vocês, né, que vêm nos acompanhando durante esse período. Essa é uma forma que a gente encontrou de estar perto nesse momento que a gente tem que ficar um pouco longe. Muito obrigado por receber a cada um de nós na sua casa. Isso é Dale Carnegie. Dale Carnegie é quando a gente consegue participar de uma experiência, a gente consegue estar vencendo alguns desafios, está mudando a forma de enxergar as coisas e eu me sinto muito feliz em estar participando nesse momento, de uma certa forma, na vida de cada um de vocês. Até a próxima, boa noite a todos, bom descanso, se cuidem, até mais. Obrigado, boa noite. Tchau, gente, boa noite. Tchau, obrigada, boa noite. Agora eu tô devendo um café e um HIP. Meu Deus, saí dessa live muito mais pobre. Gente, cadê a Vanessa? Eu quero ver a Vanessa. Oi!
abre essa câmera. Tá aberta. Tudo bem? Tudo que